gente vai ver duas mulheres fazendo cerveja e duas mulheres que têm um relacionamento homoafetivo. Eu acho que isso é uma resistência nos dias de hoje, principalmente, né? Acho que a gente vai ver uma partezinha da revolução acontecendo. O primeiro passo para fazer a nossa cerveja é a elaboração da receita. E para fazer isso, a gente utiliza um software que chama Beersmith, que esse software ajuda a gente a ir introduzindo os ingredientes e chegar num parâmetro com as características daquele estilo que são definidas pelo BJCP, um programa de certificação cervejeiro. É como se fosse um guia de estilos de cerveja, que a gente utiliza como referência. A partir do momento que a gente determina isso, a gente consegue adicionar os insumos referentes àquele estilo de cerveja. Os maltes específicos, os lúpulos, tempo de lúpulo que a gente coloca para saber o quanto de amargor ou de aroma a gente vai dar, algumas técnicas que a gente usa. Para adquirir os insumos para a produção da cerveja, a gente precisa ir em casas específicas ou em sites especializados, porque não é possível você comprar todos os insumos no supermercado, por exemplo. Para executar a receita, a gente tem que ser bem rigorosa com a questão da sanitização, porque qualquer problema a gente pode perder uma leva de cerveja. Então a gente costuma limpar a nossa cozinha, a gente varre o chão, passa pano, tira tudo de cima da bancada, da pia, para que mantenha tudo limpo, sem risco de contaminação. Depois da limpeza, da sanitização, montagem dos equipamentos, a gente vai para a pesagem dos maltes e moagem deles, para que a gente possa adicionar na panela para poder cozinhar. Quando a panela atinge 68 graus, é hora de jogar o malte que foi moído. E dentro dessa panela tem um fundo falso que serve como filtro, para separar o grão do líquido. Agora a gente fica aqui mexendo o malte por cerca de 1 hora. Agora a gente vai ligar uma bombinha na panela para ficar recirculando o líquido do malte, que chama mosto. Porque a nossa ideia da mostura é transformar o amido que tem no malte em açúcares menores, que é o que a levedura vai conseguir consumir. Para conseguir chegar nessa etapa, a gente faz o teste do iodo, que fala. A gente tem uma forminha com vários furos. No primeiro a gente coloca o iodo puro, daí no segundo a gente põe o iodo, já com o mosto, e vai fazendo os testes várias vezes, a cada 10, 15 minutos. A gente sabe quando transformou, quando a gente pinga o iodo e coloca o mosto, ele fica da mesma cor do iodo, ele não altera, porque normalmente quando tem amido ele fica preto. Então quando ele mantém vermelho, como é o iodo, é quando já virou, daí a gente já pode passar para a parte da fervura. A primeira adição de lúpulo acontece aos 60 minutos, a segunda adição de lúpulo acontece aos 40 minutos e depois mais 2 adições, uma aos 5 minutos e a 0 minutos. Essa é a fase do resfriamento da cerveja e a gente vai utilizar esse equipamento que chama chiller de contrafluxo. Depois da fervura, a cerveja sai por essa mangueira a mais ou menos 90 graus e entra no chiller, nesse sentido. Ao mesmo tempo, a água que está aqui dentro a mais ou menos 0 graus, ela vai ser puxada por essa bomba e vai ser empurrada para o chiller no sentido oposto. Ao passar pelo chiller, a água resfria a cerveja e a cerveja já sai diretamente resfriada, em torno de 25 a 30 graus, para essa bombona.
Uma parte super importante para a fermentação é a oxigenação do mosto, que é o que a levedura vai usar para trabalhar. E essa espuma aqui é o que mostra que o mosto está oxigenado. Agora, então, começa a fase de inoculação do fermento. Para isso, a gente ferve numa panela com água. Normalmente, a gente utiliza panela de vidro para esterilizar essa água e depois deixa ela resfriando até chegar a uns 25 graus, mais ou menos. Então, a gente adiciona os 2 pacotes de levedura para que elas se hidratem. É como se fosse um processo de acordar a levedura. E daí, depois disso, na hora que a cerveja foi resfriada e foi para a bombona, a gente adiciona a levedura à bombona, tampa e a levedura vai trabalhar naquela cerveja, que é o processo, então, que se inicia, que é o processo de fermentação. A gente coloca a bombona dentro da geladeira e ali ela fica por cerca de 7 dias até finalizar essa etapa. Para a gente saber como finaliza essa etapa, a gente faz a medição da densidade. A partir do 4º dia, a gente começa a conferir. Tendo ela ficado na mesma densidade por cerca de 2 a 3 dias, é quando finalizou a fermentação e a gente vai para a parte de maturação, que o que vai diferenciar é a temperatura da geladeira, que a gente vai diminuir a temperatura. Vai trabalhar, a gente vai viver, a gente vai ler. Across a wide dance floor. She might not know it yet. It's me she's waiting for. I'm gonna start a wildfire. It's bound to burn all night. We'll bang some boots, we'll raise the roof until the morning light. Time to breathe some life into this party. Terminando a fase de maturação, começa então a fase do invase. A gente tira a bombona de dentro da geladeira, coloca num espaço em que também tem que estar todo sanitizado. A gente faz a sanitização das garrafas, lava as garrafas com água e sabão neutro. Depois que as garrafas estão limpas, a gente joga álcool 70 dentro das garrafas e cobre com um plástico filme ou com algum recipiente que possa ser sanitizado, para que não entre nenhum micro-organismo que possa contaminar a cerveja depois. Agora elas estão lavadas, sanitizadas e prontas para engarrafar. Para fazer o engarrafamento, a gente utiliza uma solução de água com açúcar que no meio cervejeiro a gente conhece como priming. Ao adicionar essa água com açúcar, você coloca açúcares fermentáveis novamente na cerveja, que é o que a levedura vai ter para trabalhar e produzir o gás carbônico, que vai ser o gás da garrafa, que é uma produção natural. Então a gente vai acompanhando com o manômetro para saber qual que é a pressão que aquela garrafa tá. Então a gente escolhe uma unidade, normalmente a gente pega uma cerveja no meio mais ou menos do engarrafamento e deixa aquela como se fosse uma amostra. Mais ou menos depois de 7 dias de engarrafadas, já é o tempo que normalmente as leveduras já conseguiram transformar aqueles açúcares fermentáveis novamente em gás carbônico e chegou na pressão que a gente precisa. Então a gente leva, depois mais ou menos de 7 dias, a gente leva para a geladeira para que as leveduras parem de trabalhar. E depois? Depois a gente bebe. Fica feliz, bebe. Tem algum ritual depois que vocês acabam? Chama os amigos em casa para beber. Nossa, que é isso?